Coloca a proteção, meu amigo, minha amiga, e acelera o mundo. Estamos no ar, esse é o canal Esporte Total Momentos Emocionantes, trazendo mais uma atualização sobre a moto velocidade. Tá chegando a Copa Bigorna no Mundial Superbike? Pois é, né? Quem acompanha esporte a motor já ouviu falar desse termo, né? Mas caso você nunca tenha ouvido, não sabe o que é isso, não sabe o que é uma bigorna, eu vou esclarecer esta e as muitas outras atualizações, mudanças que teremos para a temporada 2024. Aqui no canal você fica sabendo de tudo que está acontecendo. Não esquece do like, hein? Se inscreva, compartilhe com os amigos lá no seu grupo de moto velocidade, ajuda o canal a crescer. Quanto mais o canal cresce, mais conteúdo você recebe. Não esqueça também de ativar as legendas. Aqui no YouTube estamos em muitos idiomas. São 12 idiomas aqui no YouTube. Em semana de corrida, nosso site, que é o informatudo.com.br, ele traz as atualizações com relação à próxima etapa. Vem chegando a última etapa do Mundial Superbike. E esse breaking news aqui já está lá. Não é o assunto de hoje, então não vou falar, mas esse carinha está voltando, as gaivotas que se cuidem, né? O assunto de hoje, então, é com relação à Copa Bigorna, que já está aqui no nosso site. As mudanças que teremos no Mundial 2024. Isso aí vai dar muito o que falar, né? Vai dar muito o que falar, com certeza. Já vai comentando o que você acha dessa questão, né? O Mundial Superbike que vai ter peso combinado para 2024, né? Nas mudanças e tem mudanças também na questão da redução da rotação do motor, no RPM. As alterações são grandes, hein? A comissão do Superbike reuniu-se em inúmeras ocasiões nas últimas semanas e trouxeram então mudanças significativas. A FIM, a Dorna e a MSMA decidiram trabalhar a longo prazo e definiram alguns conceitos sobre os quais este campeonato então terá que evoluir. O objetivo é equilibrar o desempenho das máquinas para melhorar a experiência dos fãs, limitando ao mesmo tempo o seu desempenho por motivos de segurança. Para a classe World Superbike, os seguintes conceitos foram então decididos e serão devidamente elaborados nas regras técnicas que serão escritas para a temporada que está chegando em 2024. Vamos então a elas. Controle do fluxo de combustível. Dados coletados até 2024 para implementação em 2025, para incentivar as diretrizes ambientais e fornecer uma plataforma para os fabricantes aumentarem o desenvolvimento de suas máquinas nessas áreas para o futuro, né? E foi decidido que a partir de 2025 será obrigatório o uso de um sistema de controle de fluxo de combustível. Portanto, 2024, neste ano que vem, 2 motos de cada fabricante serão obrigadas a instalar um medidor de fluxo de combustível e registrar dados durante os treinos e corridas para validar o conceito e definir o valor para 2025. Redução e regulamentos do tanque de combustível. Um tanque menor. Em 2024, a nova capacidade máxima do tanque de combustível será fixada em 21 litros. Então daqui a pouco as equipes terão que otimizar o seu trabalho durante todas as voltas, né? Peso combinado! Agora vem chegando aí a tal da Copa Bigorna, né? Pra quem não sabe o que é uma bigorna, bigorna é esse troço aí pesado, né? Que é usado na metalúrgica, né? É uma alusão, né? Claro, a colocar peso nas motos, né? Colocar peso nas motos. Novas regras para 2024, então, já no ano que vem, um peso combinado para piloto e máquina foi definido pelo acordo FIM Duo MSMA. Essa questão foi levantada nos últimos tempos por pilotos maiores, né, mais pesados, como o Scott Redding, que afirmam que pilotos pequenos, como Álvaro Bautista, levam vantagem pelo baixo peso. Afirmam, e claro, isso é um fato, é óbvio, né? Quem é mais pesado vai ter desvantagem. Mas daí quem é contra isso já vai dizer, né? Ah, mas é o piloto, ele é assim, vai fazer o quê, né? Cada um nasce do seu jeito. Enfim, daí fica essa questão. Fica até o fim do vídeo. No final eu vou trazer os detalhes de como isso aí vai ser feito, né? Como que essa questão vai ser implementada. Questão da, entre aspas, bigorna, né?
Limites de rotação por minuto, também vou falar sobre isso no final. Alterações em quando os limites são definidos, regras de intervenção alteradas. Este ponto foi discutido em combinação com o peso combinado, né? Em 2024, os limites de RPM serão definidos antes do início da temporada 2024, de acordo com fim do MSMA. E não serão reduzidos durante essa temporada. Olha só, mais uma mudança, né? Com isenção da intervenção de redução de RPM fim duo em caso de ultrapassagem de concessão. O artigo 2.4.2.2, cálculo de balanceamento relacionado às reduções de RPM, será cancelado. Virabrequim e equilíbrio. Modificações de peso permitidas. O peso do virabrequim e do eixo de equilíbrio pode ser modificado em mais ou menos 20% de peso homologado, medido durante a inspeção de homologação da FIM, e o kit de peças correspondente deve ser uma peça listada na lista de peças elegíveis da FIM. Cálculo de checkpoint e token de concessão, medido a cada 2 eventos a partir de 2024. A partir deste ano, isso será revisado a cada 2 eventos, em vez de 3 anuais. E por fim, o último item, a superconcessão e peças de concessão. Traçam alterações, então, na homologação. A aprovação do esboço será um mês antes do evento e a aprovação detalhada final, 14 dias antes do dia de controle técnico do evento, eliminando a necessidade de descrever as partes da superconcessão nos regulamentos da FIM Superbike. Em vez disso, será implementada uma comunicação específica. E no sábado, dia 28 de outubro, acontecerá uma reunião formal da Comissão Superbike durante a rodada final do campeonato, né, a última etapa, na Espanha. Durante esta reunião será levantada então diversas questões desportivas e disciplinares e também poderão ser discutidas possíveis pontos técnicos adicionais. As resoluções desta comissão de Superbikes foram aprovadas pela Secretaria Permanente. Uma versão atualizada regularmente dos regulamentos FIM Superbike, que contém o texto detalhado das alterações regulamentares, poderá ser visualizado em breve no site da FIM. E claro, chegará aqui também no nosso canal. Vai comentando já o que você achou dessas mudanças todas. Vai comentando já o que você achou de toda essa questão. E agora eu vou trazer alguns detalhes, né, para você. Alguns detalhes sobre tudo isso que você ouviu a partir de agora, ou melhor, sobre os principais pontos, que são 2, né? A questão do RPM e também a questão do peso combinado. O diretor executivo da Superbike, que você está vendo aí na tela, o Jorge Lavilla, explica como será então calculado o peso combinado. Olha só, talvez o item mais polêmico, né? Abre aspas. O peso mínimo da moto é igual para todos, 168 quilos, mas a diferença entre os pilotos pode ser de 30 quilos, do mais pesado para o mais leve. Nunca foi pretendido em nosso esporte adicionar 30 quilos de lastro aos mais leves, né? No automobilismo, a maior parte do lastro aceito varia de 8 a 10 quilos. Entendemos que com o maquinário que já vem construído para um determinado peso, adicionar 10 quilos é algo enorme. Por unanimidade, todos os fabricantes chegaram a um acordo e esse será o peso mínimo da moto e um peso de referência do piloto de 80 quilos, com todo o equipamento de corrida colocado. Quem estiver abaixo dessa referência terá acrescido 0,5 por quilo. Meio quilo por quilo, então, né? Numa média de 80 quilos, alguns dos pilotos mais leves terão que adicionar 5, 6 quilos, dependendo de quanto menos forem para 80 quilos. Então é 0,5 por quilo, com a referência de proporção de 0,5. Esta é uma nova forma no Superbike, que de não ter um número fixo e definido, para que com o passar dos anos a referência de peso e o que acrescentar possam ser adaptados em conformidade. Mas a regra já está aí. A partir de uma máquina baseada em produção, no Mundial Superbike precisamos de algumas ferramentas para equilibrar certas coisas. Todos entendem que corridas acirradas são melhores para o nosso esporte, além de tentar limitar certo desempenho no futuro para a segurança do piloto. Uma restrição de combustível, a remoção do limite de RPM, peso combinado, etc. Esses desafios são enormes e estou muito feliz que todos
concordaram, né? Ele diz que todos concordaram. Cada um terá seu próprio desafio, mas é o melhor caminho a seguir. Fecha aspas. Então tá aí, o objetivo disso, já falei várias vezes aqui nos vídeos, né? Há quem não concorde com essas regras aí de reduzir a RPM também, do peso, enfim. Os que estão atrás que se virem, né? Assim que fala, né? Que, mais no caso do RPM, né? Se você não tem tanta potência que a Ducati, como é o caso de 2023, quem não tem que se vire. Esse é o argumento de quem não gosta disso. E quem aprova, eu sou um dos que aprova porque eu não sou torcedor de marca nenhuma e o ser humano é assim, né? Se ele tem marca preferida e a sua marca está vencendo, nada que vier vai ser do seu interesse, né? Eu já penso diferente, eu quero que o campeonato seja emocionante, né? E que as regras sejam seguidas. Está escrito, todo mundo sabe, vai começar o campeonato 2024 com essas regras aí. Está escrito, então, né? Tem que estar escrito. Isso eu sou sempre a favor, né? Jamais fazer algo que não está escrito, porque daí vira palhaçada, né? Tem que estar escrito e tem que seguir o regulamento que todos assinaram. Então, eu que não torço para marca nenhuma, não tenho marca de preferência. O que eu quero é briga, eu quero peleia, quero briga no campeonato. Não quero equipes distanciando, apesar mesmo que seja por mérito próprio, né? E aí deu pra ver então, né? Se o Bautista pesa 30 quilos a menos que o Toprak, não vai ser colocado 30 quilos na moto dele, não é isso, né? Você ouviu bem aí que a quantidade será bem menor que isso, mas será sim colocada uma bigorna, entre aspas, então. Que barbaridade, né? Copa Bigorna, meus amigos. Que é isso? Olha só, né? Tá aí a Copa Bigorna. Imagina se faz isso na Fórmula 1, né? Quem sabe, se eles acharem legal essa ideia aqui no Mundial Superbike, copiem pra lá também, né? Daqui a pouco uma Red Bull não distanciar. Porque não adianta, olha quantas etapas falta pra acabar a Fórmula 1. Tem graça agora? Nós que somos apaixonados, tem, né? Pra nós apaixonados, eu vou assistir todas as corridas até o final. Eu vou, porque eu gosto. Agora, você acha que a maioria dos fãs vai fazer isso? Não vai, meu amigo. Se tiver qualquer coisa pra fazer naquele fim de semana, aquele fã Nutella vai embora. É assim que funciona, é nisso que tá pensando. Eles não estão preocupados, é justo, não é justo, é nananana. Eles estão preocupados com o fã, que é quem paga o salário deles. É isso que interessa pra eles, né? Por isso que esse tipo de coisa é feita. Segundo plano, segundo lugar, vem a questão da justiça, etc. Tá? Isso é balela para eles. Eles querem saber de mais e mais fãs assistindo as corridas. E para isso, nada melhor do que equiparar o campeonato. É assim que funciona e vai ser sempre assim, gostando você ou não. Você pode ir para rede social, xingar. Não é assim, a minha Ducati é a melhor porque eles trabalharam, eles merecem estar lá na frente. E é verdade, eu sei, mas não é assim que funciona. Não é assim que quem gere o campeonato pensa. E se o troço não tiver fã, pode ter certeza que não vai ter investimento, não vai ter melhorias, não vai ter gráficos mais bonitinhos na tela, não vai ter câmera on-board de última geração, a GoPro lá, super, ultra, mega 18K para você ver a corrida, etc. Não vai ter isso se não tiver fã pagando o salário deles, né? Ponto final, é assim que funciona, goste você ou não. E seguindo aqui, já terminando o vídeo, cada um terá seu próprio desafio, né? Mas é o melhor caminho a seguir, diz ele. Ele também falou se todos os fabricantes terão o mesmo RPM que tem agora ou como começaram em 2023, o pré-balanceamento. Todos os fabricantes terão as suas rotações definidas para o próximo ano, exceto aparentemente a Ducati, que voltará ao modo como começaram essa temporada. Olha só, mudança interessante. Apesar que isso em teoria já iria acontecer, né? Voltar a como era no começo da temporada. Abre aspas. A maioria dos fabricantes, palavras do diretor executivo da Superbike, Gregório Lavilla, né? A maioria dos fabricantes terá as mesmas rotações que terminaram 2023, exceto um de nós. Voltaremos ao início da rotação da temporada. Eu pressionei pelas emissões ESG, porque atualmente, como vocês sabem, estou preocupado com o máximo desempenho e segurança na pista. E esta foi uma bela mensagem de que quero dar um desafio aos fabricantes. Para os demais, foi um jogo de mais altos e baixos e aceitamos o que a maioria queria. Fecha aspas. E para finalizar, então, existem exceções para as rotações não serem produzidas em 2024? Esclarecendo a regra da redução do RPM, resta um método onde ainda podem ser reduzidos. Abre aspas. Os RPMs não serão mais reduzidos, exceto se alguns fabricantes que não
são competitivos se tiverem superconcessões. A preocupação das superconcessões é você dar algo a mais para alguém ser competitivo, mas ninguém sabe quando você coloca uma peça na sua máquina, se você vai ganhar 0,1 segundo ou 1 segundo. O que foi combinado é que se alguém encaixar uma peça e for mais rápido que qualquer outra pessoa, mas tirar essa peça, você vai descer novamente, você sai da peça mais nivelada com as RPMs. Esta é a única coisa que as RPMs podem ser modificadas, fecha aspas. Então, segundo o que ele falou aqui, né, não vai ter redução, por exemplo, a Ducati em 2024, se ela estiver muito à frente das demais, mas poderá haver aumento para quem está abaixo. Então isso aí mudou, né? Não vai ter mais corte de giro. Isso aí que muita gente criticou, né? E daí entra essa questão que eu falei agora há pouco, né? Enfim, tá aí as mudanças para você para a temporada 2024. Você que acompanha aqui o nosso canal está por dentro, né? Porque o que eu vejo de gente discutindo em rede social, coisa que está no regulamento, eu fico bobo, né? Então, aqui, você que acompanha nosso canal fica sabendo dessas informações, você que pesquisa, vai atrás da informação, pode discutir daí depois com a autoridade, porque tem tanta balela na rede social, né? Ficam discutindo coisa que está no regulamento, que todo mundo assinou. Ah, porque isso, não sei o que, mas está assinado, todos aceitaram, começou a temporada sabendo que ia ser assim, ponto final. É isso que assim que funciona o esporte, né? Daí a galera desinformada vai lá discutir coisas. Eu já discuti, inclusive, com pessoas na internet, daí eu falei, bah, cara, mas tá no regulamento isso. E aí ele me respondeu, bah, não sabia que tava no regulamento. Pô, aí é pra acabar, né? Enfim, você que acompanha nosso canal, com certeza ficou sabendo, você é bem informado que acompanha o canal Esporte Total, momentos emocionantes. Dá uma força aí, deixa o like, se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada, compartilhe com os amigos, nosso Pix também tá aí na tela. Você que gosta mesmo do nosso trabalho, puder e quiser, qualquer valor é bem-vindo. Via Pix, 2 chaves para você aí na tela, qualquer valor é bem-vindo. No mais é isso, meus amigos, não esqueça, vai pilotar, coloca sempre a proteção e acelera mundo, a emoção do esporte é o que nos move. Era isso por hoje, canal Esporte Total, momentos emocionantes, trazendo mais uma atualização, e essa é importante, hein, no mundo das duas rodas. Valeu, obrigado, abraço e até a próxima.